Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o 12. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Sermão do Monte, ele foi pregado pelo Senhor Jesus para indicar aos seus discípulos o tipo de vida dos seus seguidores, o tipo de vida, ou melhor, como eles deveriam ser como cristãos. Vamos ver aqui, nesse texto aqui, 9 características de como viver o cristianismo de Cristo. Porque temos visto muito cristianismo que não é o de Cristo. E no Sermão do Monte, nós vamos ver o que é que Jesus diz para como que nós devemos viver. Então, a primeira característica de como viver o cristianismo de Cristo está aí no verso 3. Olha o que diz aí. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Seja pobre de coração. Esse pobre aqui não tem nada a ver com a pobreza financeira. Tem a ver com pobre, significa aqui humilde. Seja humilde de coração. Porque tem muita gente que é rica e ela é humilde. Amém? Já viu pessoas assim? E tem pessoas que é pobre e é orgulhosa. Tem pessoas que é pobre, mas olha, orgulhosíssimo. Então o orgulhoso, ele não precisa de nada. O orgulhoso, ele é assim: eu consigo, eu posso, eu e eu. Ele não depende de ninguém. E Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, que eles deveriam ser pobres de espírito, ou pobres de coração, ou humilde, E isso não tem nada a ver com riqueza, Mas tem 2 tipos de pobre na Bíblia, que fala que o pobre é aquele que não tem muita riqueza física, material, mas ele tem o suficiente para viver. Mas nesse contexto aqui, quando ele fala pobre, é aquele que realmente não tem nada. É aquele que depende exclusivamente de Deus. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Olha, bem-aventurado ou feliz ou abençoado são os pobres de espírito. Ou feliz ou abençoado são aqueles que são humildes de coração. Aquele que não precisa... que precisa de Deus, que precisa das pessoas. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não preciso de ninguém, não preciso de ninguém. Eu não vou pedir favor àquela pessoa, senão eu vou ficar preso na mão dela. Eu vou ficar dependendo dela para alguma coisa. Isso é orgulho. A gente sempre precisa um do outro. A gente está sempre precisando um do outro. A gente não é autossuficiente.
E é isso que Jesus está dizendo. Seja humilde, né? E o humilde, ele só pode, né, chegar em tal lugar por alguém ou na ajuda de Deus. Amém, irmãos? Então nós devemos ser humildes, né? E é isso que Jesus fala lá em Mateus 11, 28, né? Ele fala que aprendam dele, porque ele era manso e humilde de coração. Mas a gente não é uma boa ideia hoje, né? As pessoas são valorizadas pelo orgulho, né? Por eu posso, eu consigo, eu não dependo de ninguém para nada. Isso é orgulho. E no reino de Deus, né, o cristianismo de Jesus, ele não ensina isso. Ele ensina que a gente deve ser humilde, né? E principalmente devemos depender de Deus, amém? Devemos buscar a Deus. O pobre de espírito, ele jamais vai chegar na presença de Deus reivindicando alguma coisa. Você já viu aí algumas orações aí? Eu já vi. Que pessoas que pediu para as pessoas levar a Bíblia e ia mostrar na Bíblia que você era filho. E se Deus não desse aquela coisa que você estava pedindo, ele jogou a Bíblia longe assim, né, um determinado pastor, e falou que não, porque nós éramos filhos. Então ele estava reivindicando, né, reivindicando o direito de filho. Então esse não é o cristianismo de Cristo. A pessoa que chega na presença de Deus pedindo alguma coisa, ou pedindo não, reivindicando alguma coisa, colocando o dedo no nariz do Pai, né? Tem algo errado com esse cristianismo, porque o cristianismo de Cristo é esse aqui: bem-aventurados pobres de espírito, ou felizes aqueles que são humildes, ou abençoados são aqueles que são humildes. Né? São humildes, né? Porque dele é o reino do céu. No céu não vai entrar o orgulhoso. O pecado que derrubou Satanás foi o orgulho, irmãos. Quando ele falou: vou colocar o meu trono acima do Altíssimo, ele esqueceu que ele era criatura, né? Ele começou a ficar orgulhoso, né? Era o líder, né, do louvor na presença de Deus, né? Foi um dos anjos mais belos que existia no céu. E Deus deu poder para ele, mas ele esqueceu que ele era criatura. E ele quis colocar-se acima de Deus. E aí caiu. Né? Aquele que era a luz, Lúcifer, se transformou em Satanás. Né? A criatura mais horrível, né, que existe. Não talvez fisicamente, mas é porque ele se orgulhou. E o orgulho deixa a pessoa feia. Amém? A pessoa ser humilde não quer dizer que ela seja humilhada. Né? Ser humilde é dependência de Deus, né? Jamais chegar na presença de Deus reivindicando alguma coisa. Então por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, a primeira característica daquele que quer viver o cristianismo de Cristo, aquele que quer viver o cristianismo do reino de Deus, a primeira característica dele é aquele que tem que ser humilde, pobre de espírito, humilde de coração, depender, né, de Deus, né? Depender dos outros. Às vezes a gente não quer pedir um favor ao outro, né? Um orgulho, né? Não vou pedir, né? A gente é assim, não dependo de ninguém. Não é isso, né? Nós devemos ser humildes, né? E isso é uma característica de Jesus. Jesus fala lá aprendam de mim que eu sou manso e humilde. Eu não consigo entender um crente orgulhoso, um crente altivo, né? E a gente vê muitos por aí, e líderes, pastores, tratando mal ovelhas, né? Pisando. Eu já falei outro dia para os irmãos aqui, né? Já vi cada coisa aí, pessoas humilhando o outro. Olha, vem obreiro, vem, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, não era assim que Jesus ensinou os discípulos. Não era assim que a Bíblia mostra Jesus tratando os seus discípulos, né? Jesus tratava com amor, né? Jesus tratava eles com humildade, né? Então, se eu não for pobre de espírito, olha aí, eu não entrarei no reino dos céus. Então, o orgulhoso não entra no reino do céu. E o cristianismo de Cristo é dos humildes, né? Seja pobre de coração, seja humilde de coração. Se não, tem algo errado,
né? Peça perdão a Deus. Primeira característica, né? Se não tiver humildade, eu não consigo chegar no céu, né? Se eu não consigo, esse não é o cristianismo de Jesus. É outro cristianismo. Você vê alguém orgulhoso, né? Com as asas abertas aí, poderoso, e a gente vê alguns tipos de cristianismos aí que, misericórdia, né? Que a pessoa, o centro dali do evangelho é ele. Tem gente que pega a Bíblia e sai atirando, né? E coloca humilhando as pessoas, né? A gente vê, como eu falei a semana passada, né, de um pastor que eu li muitos livros dele, né? Parece aqueles filmes de chinês lá, de japonês, né? A pessoa voa, derruba o outro, joga o paletó, cai um monte, não sei o que. O cara, ele é o centro, não tem humildade nenhuma. Pastores, líderes, amaldiçoando pessoas, porque foram contra a opinião deles, né? Jogando maldição, irmão. Que negócio é esse? Que cristianismo é esse? Amaldiçoando as pessoas. Não é assim, né? Jesus manda a gente amar o inimigo. Mandar a gente amar o inimigo. Olha aqui. Esse é o verdadeiro cristianismo, hein? Quando se a pessoa, porque falou mal de um determinado líder, se ele vai ver. Uma vez eu e a Mary presenciamos lá na Conde de Sazeda lá. A gente foi comprar uns livros, algumas coisas. E dois irmãos, uma irmã e um irmão brigando lá. Eu acho que um perdeu cliente para o outro e o pau comeu. E a irmã, olha, você não sabe com quem você está mexendo, e não sei o quê. E a gente ficou assim olhando, eu fiquei envergonhado. Eu fiquei com vergonha ali. Misericórdia. Entendeu? E cada um puxava a sua espada, cada um queria ser mais poderoso do que o outro, né? Amaldiçoando o outro. Eu falei, meu Deus, Satanás estava rindo ali. Né? Tem que aprender com Jesus. O evangelho de Jesus é esse aqui, irmãos. Né? Uma vez Gandhi falou isso, né? Se os cristãos vivessem o Sermão do Monte, eles transformariam rapidamente o mundo. Mas os cristãos não conseguem viver o Sermão do Monte. E é verdade, né? Olha aqui, bem-aventurado. A gente tem tanto livro de autoajuda para chegar à felicidade. Bem-aventurado significa feliz. Eu poderia escrever um livro aqui, né? Ou o livro de Jesus, 9 passos para a felicidade. E o primeiro dele é ser humilde. Olha, é a pessoa ser pobre de espírito. Não, pobre para ser feliz, não. Para ser feliz eu preciso ter todo o dinheiro do mundo. Mas no reino de Deus é o inverso, né? O rico é o pobre, o feliz é o pobre e humilde. Segunda característica daqueles que, como viver o cristianismo de Jesus, no verso 4 aí, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Tenham um coração quebrantado na presença de Deus, tenham um coração sensível. Esse choro aqui não é o choro quando você assiste o final lá de um filme lá, né? Quando você chora lá, assistir o final da novela lá, né? E começa a chorar lá. Não, não é isso. Jesus está dizendo isso. Olha, quando lá no século 21, 20, quando vocês assistiram um final de um filme, um final de uma novela, esse choro aqui, bem-aventurado, não é isso não. Não é o choro quando assiste um filme, não é um choro, né? Quando perde, né? O seu time perde lá o campeonato, né? Não é isso não, né? O choro aqui é o choro de Deus. Você sentir o que Deus sente, você chorar aquilo que Deus está sentindo, né? Aquilo que Deus, quando Jesus olhou, feito a gente falou a semana passada aqui na pregação, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, quantos pintinhos. Jesus chora sobre Jerusalém, por eles estarem longe de Deus, por eles não ter compreendido que o próprio Messias que eles buscavam estava ali, veio e eles o rejeitaram, né? Jesus chora, né? É esse choro que nós devemos ter, como ele diz aqui, olha, bem-aventurados que choram o choro de Deus, né? Chora por ver aquilo que Deus está sentindo, né?
O missionário Josué Erion, uma vez ele estava lá num país da Ásia, e ele foi evangelizar lá, e ele estava no quarto do hotel dele, e ele olhou para a janela, e muitas religiões estavam ali, né? Religiões orientais ali, budismo, várias religiões. Ele disse que era de tarde, e ficou escuro, tamanha opressão, ele sentia uma opressão tão grande ali. E ele disse que sentiu ali no quarto do hotel dele, Deus falou com ele assim: eu estou buscando alguém para chorar comigo, nem que seja 1 hora só. E ele disse que só meteu a cara no chão ali, só chorava, porque ele viu aquela multidão lá, perdida, perdida, né? Sem Jesus. Esse é o choro, né? Que Deus quer que eu e você chore, né? Esse é o choro, né? Tenha, né, um coração quebrantado diante do Senhor. Peça, né, para que Deus coloque um coração quebrantado e contrito, né? Que a gente chore quando que Deus esteja chorando, né? Pelas almas perdidas, pelo sofrimento que muita gente está passando aí nessa pandemia, né? Por muita gente está morrendo de fome, né? Não tem mostrado, né? Mas eu estava vendo uma reportagem lá do Líbano, e uma mãe lá com vários filhos, proibida de vender as coisas, de ir para a rua, e ela falou assim: eu prefiro morrer, né, com a doença, com o coronavírus, do que ver meus filhos morrer de fome. E ela saiu para a rua para vender as coisas. É chorar o choro de Deus, é sentir a dor que Deus está sentindo por essas pessoas, né? É sentir a dor do próximo. A gente tem sido muito insensível, né? A gente tem sido muito sensível, né? O Brasil, né, tá aí, ó, né? Lockdown, mas cada esquina um bar aberto. O ano passado, no carnaval, a gente não tinha chegado aqui ainda a pandemia, mas eu estava tão indignado, irmãos, tão indignado, porque estava na China, né? E eu falei: nós não deveríamos ter o carnaval, porque tem irmãos chineses morrendo lá. E a gente está aqui dançando, né? A gente, quando eu falo, né, você que está assistindo em casa, eita, o pastor foi para o carnaval, né? Eu me coloco como brasileiro, né? O pecado como nação atinge a gente também, irmãos. Atinge a gente também. Então nós deveremos ter um coração quebrantado com o próximo, de ver o sofrimento do outro. E a gente não está nem aí, né? A gente não está nem aí. Por isso que Jesus fala aqui, ó: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Né? Eu falei outro dia aqui que eu senti como que Deus estivesse chorando dentro de mim, né? Uma vez aqui que vai ser a semana que vem, né, na nossa ceia, tinha tão poucas pessoas aqui, e pessoas que poderiam estar aqui, eu não consegui nem orar. Não conseguia nem orar. Só chorava. E eu estava sentindo uma dor dentro de mim, que eu estava sentindo uma dor que era a dor de Deus. Estava sentindo uma angústia, vinha uma coisa que só chorava. Não saía mais nada. Não tinha palavras para orar. É isso que Deus está pedindo para a gente, né? Olha, tem um coração quebrantado e contrito. É esse que Deus se alegra. Seja sensível, né? A gente tem que estar sensível ao que está acontecendo agora, ao sofrimento dos outros, né? Muitas pessoas aí brigando por isso, por aquilo, e a gente esquecendo, né? Muitas pessoas preocupadas só consigo mesmo, né? Ah, tô nem aí, né? E vai para farra mesmo e arrebenta mesmo. Ah, não tô nem aí. E a gente não está preocupado quando muita gente tem perdido seus entes queridos. Muita gente está sofrendo. Muita gente trabalhando, né, em hospitais, no risco, na linha de frente. E a gente não tem chorado por isso. Não, muita gente sem Jesus. O Brasil ainda se diz um país cristão, mas falta Cristo, irmão. Falta Cristo na nossa nação. Nós deveremos chorar por isso. Ontem ou foi hoje, eu sigo um pastor chamado Vagnão, e ele perguntou assim: eu estou sentindo falta de uma coisa. E ele falou assim: sabe o que é? E depois ele falou, né? No início da pandemia as pessoas estavam na rua, orando, chorando, clamando no meio da rua. E hoje já não estão mais. A gente esqueceu, né? A gente tem esquecido de chorar, né? De ser quebrantado na presença de Deus. Então tenha um coração quebrantado na presença do Senhor.
Terceira característica, né, daqueles que querem viver o cristianismo de Cristo. 5, olha. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, né? Mas a gente é bravo, né? A gente quer ir para cima, né? Ser manso não é uma fraqueza ou um ser fraco. Ser manso, sabe o que significa aqui? É ter o controle e o domínio sobre o seu temperamento. Quando vem uma situação, é você aprender a se controlar em uma situação mais difícil. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Já viu os bravos aí como que é, né? Os brabinhos aí. Tem um rap do Expressão Ativa que ele diz assim, né? Sempre há o pior que o pior. Não adianta, né? Sempre há um pior que o pior. O cara é ruim, isso aqui tal. Sempre tem um pior. Mas os mansos herdarão a terra. É aquele que tem autocontrole, né? Aquele que controla o seu temperamento. É aquele que conta até 10, né? Dá vontade de falar, né? Você pensa que está falando com quem? Não, fica quieto. Deixa para lá. Você herdará a terra. Essa é uma outra característica daquele que vive o cristianismo de Cristo, né? Olha como os princípios do reino de Deus é o inverso. Não é o forte, não é o bambambam, é o manso. Né? É o manso, era uma das características de Moisés. Outra característica aqui no versículo 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Tenham sede e fome de justiça, né? Não é a nossa justiça própria, mas é fome e sede de justiça pela coisa certa, pela coisa que é correta, por aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Né? Se você compactua, né, com a coisa que é errada, só porque você foi beneficiado, não é o cristianismo de Cristo. Não é. Né? Se eu quero viver o cristianismo pregado por Jesus, é esse aqui. Né? Tenha sede e fome de justiça. Né? Tenha sede e fome, né? Não pela injustiça, não bater palma para a injustiça. Não é a nossa própria justiça, é o desejo que a pessoa tem pelas coisas de Deus, pelas coisas corretas de Deus. Tenha fome pela coisa de Deus, seja apaixonado pela palavra de Deus e pelas coisas certas, corretas. Se tiver errado, querido, não é de Jesus. Né? Ele está dizendo aqui que é para nós termos fome e sede. É como se a gente passasse lá 20 dias, né, de jejum, 10 dias de jejum, e você tivesse aquela fome e a sede de beber água, essa mesma sede e fome que eu e você temos que ter pela coisa certa, por aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Se não está, irmãos, não concorde. Se não está de acordo com a palavra de Deus, é errado, é ilícito. Não concorde, não aceite. Diga não, né? Diga não, negativo. Eu não entro nessa. A quinta característica aí, no versículo 7, daqueles que querem viver o cristianismo de Cristo. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu sou misericordioso não porque eu quero alcançar a misericórdia, é porque eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, amém? Através de Jesus Cristo, irmãos. Misericórdia, o que significa, né? Senhor, pega esse miserável e coloca no teu coração. Deus colocou eu dentro do coração dele através de Jesus. Por isso que eu tenho que liberar misericórdia, porque Deus foi misericordioso comigo. Eu não merecia a salvação, não merecia o céu, eu merecia o inferno, e Deus, através de Jesus Cristo, me deu a vida eterna. E eu não sou misericordioso com as pessoas. Tem alguma coisa errada nesse cristianismo. O cristão, ele é misericordioso. Assim como Deus me colocou dentro do coração dele, eu coloco aquela pessoa dentro do meu coração. Não é a pessoa que fez alguma coisa contra mim. Olha como esse é o cristianismo de Jesus.
Mas tem gente que não. Cai fogo do céu. Mata aquele lá. Só porque a pessoa falou mal da gente. Falou alguma coisa que a gente não gostou. Aí a gente já deseja mal, a gente tem que orar por ele, A Bíblia fala orar pelos que vos perseguem. Mas a gente não exerce misericórdia, mas a gente quer misericórdia, Quando é com a gente ou algum parente nosso, a gente Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Agora, quando é contra os outros e fizeram alguma coisa contra a gente, caia um raio na cabeça dele. Eu já contei a história do pastor Joel Wright, um americano, que ele ia no mercado, e ele quando passava na banca de jornal cheio de Playboy, e ele foi falar com o rapaz lá para tirar aquela revista de lá, o rapaz falou, olha quem quer. E ele saiu com tanta raiva, que ele chegou no estacionamento, ele disse que levantou a mão em direção lá para a banca do jornal e falou, Senhor, cai um raio. Ele falava aí no sotaque bem americano, um raio, Senhor, um raio ali em cima. Depois Deus falou com ele, calma. Aí na semana que ele veio fazer compra de novo, 15 dias depois, que ele passou na banca, as revistas estavam todas viradas, dentro daquele plástico, virada, só a parte de trás, e não mostrava mais as mulheres peladas. E ele ficou assim e falou, vou lá perguntar. Aí foi lá perguntar para o rapaz, por que você virou as revistas? E o rapaz falou assim, quando o senhor saiu daqui naquele dia, veio uma mulher e falou a mesma coisa que o senhor. Falou que eu era um instrumento na mão de Satanás, usado por Satanás para perverter o coração dos homens que passavam ali e via essas mulheres. E eu senti um temor tão grande que eu falei para ela assim, eu não posso tirar porque eu sou empregado da banca, mas eu posso virar, Quem quiser vai lá, tira e leva. E eu falei, ele virou. E ele falou assim, quando eu virei as revistas, nessa semana o movimento aqui aumentou. Pessoas que não vinham, agora estão vindo na minha banca. E ele falou, nossa, ele ficou com tanta alegria. E ele falou assim, eu quero te dar um estudo bíblico. Posso te dar? Ele falou, quero um estudo bíblico. E ele disse que esse rapaz se converteu. Então, olha, mas ele antes queria que caísse fogo do céu lá. Ele falou, a gente não tem misericórdia. A gente já quer matar, Agora, quando é com a gente diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Então, a gente também tem que ter misericórdia das pessoas, amém? Então, é isso que ele diz aqui, A sétima característica aí. A quinta característica daquele que quer viver o cristianismo de Jesus, Que nós devemos ser misericordiosos, porque nós vamos alcançar misericórdia. Não que a gente busque, porque aquilo que você plantar, você vai colher, irmãos. E às vezes tem gente que fala assim, nossa, ajudei tanto na hora que eu precisei, olha aí. Mas Deus é misericordioso com você, amém? Tem pessoas que não vai retribuir. Eu acho que algum de nós aqui já passamos situação assim, de você ajudar determinada pessoa, e às vezes você está na expectativa que ela vai te retribuir, ela não vai retribuir. A retribuição que a gente vai receber de muitas pessoas é de Deus. E às vezes não vai ser aquela pessoa, Deus vai usar uma outra pessoa, porque você foi misericordioso com aquela. E às vezes são pessoas que você menos espera. Já aconteceu isso comigo. Pessoa que você nem imagina. Você ajudou uma determinada pessoa, esperou daquela pessoa, e ela não teve misericórdia de você. E Deus usa uma outra que você menos espera. Aí ela chega lá e olha, aí você fala, Senhor, como o Senhor é bom. E ainda ensina pra gente, que Deus usa quem Ele quer. Amém? Seja misericordioso, irmãos. Porque Deus foi misericordioso com a gente. E você vai alcançar misericórdia. Você já alcançou a misericórdia de Deus, mas você vai alcançar ainda mais, amém? Então essa é uma das características também daquele que quer viver, se você quiser viver o cristianismo de Cristo, se quiser viver um cristianismo que não é de Cristo, você tem que ser ruim para as pessoas, Eu vejo pessoas postando cada bobeira aí na internet, pessoa, agora só vou gostar de quem gosta de mim, parece aquelas músicas lá, aqueles brega antigos lá. Agora só vou gostar de quem gosta de mim. Está falando mal de mim? Está aqui para você. Ei, não é de Cristo. Esse não é o cristianismo de Cristo, Amém, abençoe aquela pessoa lá que não está gostando de você, que está ali xingando, que está falando não sei o quê. Senhor, abençoe,
A gente recebe cada outro dia um irmão fez um comentário lá numa das minhas pregações. Eu acho que ninguém viu, que eu apaguei rapidamente. Mas eu não respondo mais. Não respondo. E é uma pessoa que eu amo em Cristo Jesus. Pessoa que eu amo, e o diabo tentou colocar no meu coração assim raiva em relação a essa pessoa, mas eu sempre repreendi e orei por ela e oro por ela, né? Só que o Facebook é meu. Eu aceito. Eu não entro no Facebook de ninguém, Instagram de ninguém, para comentar algo que denigra a imagem da pessoa, né? Se eu não gosto, eu não curto nem comento, né? É a opinião da pessoa, é o que ela pensa. Mas de vez em quando alguns abençoados vai lá e critica, né? Faz alguma. Mas eu deleto, apago. Uns eu já bloqueei, que não é meu amigo, ficava direto falando besteira. Então eu não sou obrigado a ouvir. Mas como essa pessoa, eu amo essa pessoa em Cristo Jesus, eu só deletei o comentário dele. Mas oro por ele, né? Se ele estiver me assistindo, acho que ele não está nem mais me assistindo mais, já me abandonou ele. Mas Deus abençoe ele, né? Então a gente tem que lançar misericórdia sobre as pessoas, né? Mesmo que ela não goste do que a gente falou, mesmo que ela critique a gente, né? A gente tem que abençoar e não amaldiçoar. Jamais eu vou entrar na página de alguém para amaldiçoar. Se não for para abençoar, eu não entro, passa direto, né? Sexta característica, né? No versículo 8 aí, ó. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, sem a santificação, ninguém verá o Deus. Então, nós devemos buscar a cada dia a purificação do nosso coração, irmãos. E como que eu busco isso, Heloíse? Como que eu busco a purificação do meu coração? Tá bom, depois lá na aula, terça-feira, você me fala, tá bom? É colocando coisas boas dentro do meu coração, né? Tirando as coisas que não agradam a Deus e colocando coisas boas, né? Purificando o meu coração, né? Colocando a palavra de Deus, né? Colocando louvor, né? Colocando coisas que edificam, né? Ao Senhor. A gente viu essa semana aí um menino aí de 18 anos que matou a menina de facada, né? Porque ela não quis matar uma pessoa no videogame lá, ele jogando. Então ele falou, e eu estava lendo uma nota dele agora à tarde, ele tinha um livro lá que ele estava escrevendo, tinha um caderno, né? E nesse caderno ele relatava que ele queria fazer atentado contra igrejas evangélicas, né? Que ele estava se preparando para isso. Um menino de 18 anos, né? Estava nessa coração cheio de quê? O que é que ele só assiste ali? O que é que ele só joga? Né? É muita coisa ali na cabeça. Só morte, né? Só morte. Tem um texto lá em Isaías que ele fala que Deus abomina, né? Aquele que ama a morte. Eu mesmo não gosto, irmãos. Não gosto. Hoje em dia aí tem pessoas que vivem profissionalmente desses jogos, né? Mas tem gente que não tem estrutura. Mesmo não, vai fazer outra coisa. Viver da morte. Ah, mas é um jogo. Você tem prazer na morte. O sangue está caindo ali, o cara passa com o carro por cima. Deus está dizendo lá na palavra dele que ele não tem prazer em quem ama a morte. E nisso aí, irmãos, abre brecha para Satanás entrar. Todos esses meninos que fazem essas besteiras aí de sair matando várias pessoas e entra e sai, todos eles estão dentro desses jogos aí. Então sai daí, irmão. Vai, como é que eu quero ter um coração limpo se eu estou cheio da morte? Né? Esses vídeos é o que a polícia usa para treinar seus soldados. Eles são daquela área, mas uma pessoa comum de 15, 16, 18, aí fica 10 anos matando, ele fica insensível. Aquele da escola lá em Suzano, antes dele cometer isso aí, perguntaram para ele, né, quando ele matava, né, assim, você sente que ele nada, para mim não é nada matar uma pessoa. E ele foi lá e matou um monte de gente na escola, né? Os pais têm que estar de olho nisso aí, né? Não é uma coisa simplesinha, por trás disso aí, Satanás está aí, irmãos. Satanás está aí, todos eles. Agora, essa semana aí, e o menino com a mente dando risada,
polícia prendeu ele lá algemado. Falou, matei. Por que você matou? Porque eu quis matar ela mesmo. Quis matar. Fica insensível. São anos matando. Não é? Deus é Deus da vida. Não é? O coração tenha um coração limpo, não um coração podre, sujo. Então como que eu limpo o meu coração? Colocando coisas boas. Do meu bom tesouro eu tiro coisas boas. Né? Do mau tesouro vai sair, se o coração está cheio de morte, vai sair morte. Né? Ah, mas eu tenho estrutura, não sei o que, problema seu. Né? Lá na frente não vem chorar o leite derramado. Não é de Deus esse negócio aí. Agora está com essa ideia, né, de os meninos quando era pequeno em casa nunca jogavam esse tipo de videogame. Aí você vai dizer, não tinha, né? Só tinha o Mario Kart lá. Mas já tinha, já estava tendo umas lutas. Era aquele que os caras lutavam, né? Como era o nome daquele lá? Que era tinha um cabelo arrepiado, um japonês. Street Fighter. A gente não queria que ele jogasse, porque já saía um negócio vermelho como se fosse sangue. A gente, não, isso aí não. Não assiste isso aí não. Vai brincar de carro, outra coisa. Mas isso aí vai entrando, porque por trás disso aí tem um espírito maligno de Satanás. E essa molecada desenvolve uma insensibilidade, né? Entra nele ali um espírito maligno, irmãos. Isso é do capeta mesmo, né? Do capeta. Então tenha um coração limpo, coloca coisas boas dentro do seu coração. Seja pacífico, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Seja pacífico, são os que têm paz com Deus e vivem em paz com os homens. Tem gente onde chega arruma confusão. Já viu isso aí? Para-raio. Já trabalhei com os caras assim, já conheci alguns. Onde o cara chegava era misericórdia. Parecia aquele desenho animado lá. Já viu um desenho animado que o cara andava com a nuvem? Tchu, tchu. Bem antigo um desenho animado. Onde o cara ia, a nuvem lá. Para-raio. Se a pessoa tem paz com Deus, ela vai ter paz com os homens. Amém? Amém. Crente briguento. Para com isso aí, irmão. Tá louco. Não é o cristianismo de Jesus. Ah, eu sou. É capaz de alguém dizer para esse determinado crente, quando chega a briga, procura a igreja evangélica mais perto da sua casa. Ah, eu sou crente. Sério? Né? Então, seja pacificador. Paz com Deus e paz com os homens. Se depender de você, não entre na guerra. Não vai arrumando confusão ali. Se depender de você, vai para pacificar, para ajudar, né? Não para arrumar mais confusão ainda. Versículo 10 aí, ó. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Sofra perseguição por causa da justiça, pela coisa correta. Né? Eu vi hoje, essa semana, o Tiago Monteiro, um que é vereador do Rio de Janeiro, um que é policial, e ele falando que tinha que prender pessoas honestas por estar vendendo, ou por estar trabalhando, por causa do lockdown, isso, aquilo, outro. Ele falou, eu não vou prender. Eu fui chamado para ser policial, para prender bandido, para prender pessoas que cometeram crime. Eu não vou prender nunca uma pessoa que estiver trabalhando. Se quiserem tirar minha farda, se quiserem me prender, podem me levar. Mas eu não vou fazer isso. Então, olha isso aqui. Sofra perseguição por causa da justiça. Ele vai ser perseguido por causa da coisa correta. Ele falou, eu perco a minha farda. Né? Eu perco a minha farda, mas eu não vou prender uma pessoa honesta. Né? Não fui chamado para isso. E às vezes a gente, né, como os soldados alemães, eu levei lá os judeus para a câmara de gás, eu matei muitos judeus porque eu estava sob ordem. Você sabe o que é certo ou errado. Hitler mandou, negativo, você estava lá fazendo e com prazer. Então era uma injustiça. Sofra perseguição por causa da justiça. Então o crente tem que sofrer perseguição por causa das coisas certas. Né? Esse é o cristianismo de Jesus. É a coisa certa. Né? A gente vai pagar preço por causa da justiça. Sofra perseguição, no 11 aí. Ó. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Sofra perseguição e injúria por causa de Jesus. A gente não sofre por causa de Jesus. Né? Alguém aqui já sofreu perseguição por causa de Jesus? Né? Pouquíssimo, talvez
lá no trabalho, alguém, você já deu um folheto para alguém que ficou com a cara brava, ou não pegou, mais ou menos por aí. Mas perseguição mesmo a gente ainda não sofreu. Está indo, hein? Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando, hein? O nosso governador aqui de São Paulo já entrou com uma ação para tirar as igrejas como essenciais, né? Como atividades essenciais. Então já está fechando o cerco contra os cristãos. Isso é uma preparação para a grande tribulação. Está chegando já. Estão apertando, né? Daqui a pouco vamos ver quem vai viver o cristianismo de Cristo mesmo. Quando a gente começar a ser perseguido por causa de Jesus. Né? As pessoas chegarem, você é cristão? Sou, não tem trabalho. Você é cristão? Não pode entrar aqui. Você é cristão? Né? Vai chegar isso na grande tribulação, mas nós já estamos passando. Né? Em alguns países já tem. Então você sofra perseguição, quando tiver que sofrer uma perseguição por causa de Jesus, lá na empresa, lá na faculdade, fale mesmo. Não se envergonhe não. Eu sou crente mesmo. Não tenha medo. Né? Se sofrer perseguição, olha o que aí o versículo 12 diz aí. Se você sofrer perseguição por causa de Jesus, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando você for perseguido por causa de Jesus, você terá um galardão muito grande no céu. Então lá na escola, meninas, viu, Vitória? Quando perguntaram, você é crente? Você fala, eu sou de Jesus. Né? Eu sou de Jesus. Todos, né? Não pode negar Jesus. Então, para os irmãos, você tem vivido isto, né? Esses 12 versículos aqui, o Sermão do Monte. Então, se você não tiver vivido, você precisa viver isso. Eu preciso viver isso. Pois esse é o cristianismo de Cristo. Esse é o cristianismo de Jesus. Para o não crente, e você que quer ser crente, você vai ter que viver isso aqui. Se ensinarem outras coisas para você, não fique aí. Tem que ensinar isso aqui, né? Que você precisa ter todas essas características aqui. Somente aqueles que mostram as qualidades de uma vida transformada são cidadãos do reino de Deus. Amém? Então nós precisamos viver isso, irmãos. Nós estamos vivendo aí o período muito difícil, né? Deus está preparando a sua igreja, Jesus está preparando a sua noiva, Ele está para vir buscar a igreja. Né? Então Ele precisa de uma noiva pura, santa. Se nós não tivermos com azeite na botija, são 10 virgens, 10 crentes, 10 prudentes e 10 imprudentes. Nós precisamos começar a viver o cristianismo de Cristo. Senão, se Jesus voltar, será que a gente vai? Então Jesus está purificando a sua igreja, porque Ele está à porta, irmão. Está à porta, está à porta. Está muito perto a vinda do Senhor. Não tem mais quase nada para se cumprir, quase nada. Tem algumas coisinhas ainda, mas quase todas as profecias já se cumpriram. Amém, querido?